Salmos capítulo de número 103, versículo de número 2 e 3. Salmos capítulo de número 103, versículo de número 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: bendiga o Senhor a minha alma, não se esqueça nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Repita comigo: é Ele que perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. As minhas doenças. Amém. Pode se sentar nessa noite dando glória a Deus. Deus é um Deus que se manifestou aqui através de Davi nesses salmos. Ele foi inspirado por Deus, irmão Davi, a entender que existe um Deus que não somente perdoa pecados, mas também cura as doenças e as enfermidades. Davi, ele nos comunica, mesmo antes de Cristo, irmã Gil, encarnado nesta terra, que existe um Deus, que não somente é Deus, que olhou um dia para a humanidade e decidiu perdoar todos os seus pecados, mas também Ele é aquele que sara, que cura toda e qualquer enfermidade. Deus é um Deus que não somente tem graça, tem amor, tem misericórdia e tem poder para perdoar os nossos pecados, mas também Ele é um Deus que libera o seu poder, que mostra, que cura, que sara toda a enfermidade, que cura toda e qualquer doença. Na Bíblia, irmão Léo, nós podemos ver que a cura sempre está associada ao perdão, e o perdão também sempre está associado à cura. Quando nós recebemos o perdão de pecados, automaticamente nós recebemos vida em o nosso espírito. Mas existe uma alma e existe um corpo que precisam também ser redimido e tocado pelo Senhor. Você sabia que você somente não é um ser que tem uma alma e um corpo? Você tem um espírito. E a parte que foi vivificada por Deus foi o teu espírito. Quando você aceitou a Jesus, Jesus entrou no teu espírito. Jesus colocou a vida dele aí no teu espírito. O teu espírito é a parte que se comunica com Deus. O teu espírito é a parte que ouve a palavra de Deus. E a sua alma responde esta palavra. Mas preste atenção nisso. O nosso espírito, ele foi recriado, mas a nossa alma e o nosso corpo ainda continua aqui presente com as mesmas experiências. Quando você ouve um pregador falar, eu nasci de novo, então você pode se perguntar, mas como isso, pastor? Eu olho para o espelho e continuo vendo o mesmo rosto, o mesmo cabelo, a mesma pessoa, sim, mais feliz, mais contente, mas ainda sou o mesmo. Aqui dentro de você, Jesus criou um novo homem e uma nova mulher. Por quê? Porque Ele perdoou os seus pecados e fez de mim e de você uma nova criatura. É por isso que você olha para dentro de você e já não vê mais a mesma pessoa. Você sabe que algo mudou dentro de você. Mas a pergunta é: e a alma e o corpo?
muitas das vezes nós precisamos entender que a alma também precisa de um toque de Deus. A alma nasce de novo, pastor? Não. A alma precisa ser curada, restaurada. E o corpo, agora, pastor, pode nascer de novo? Não. Somente na ressurreição dos mortos você vai ganhar um novo corpo. Mas como Jesus então pode tocar no meu corpo nestes tempos que estou aqui na terra? Te curando, mostrando para você que Ele é o Deus que não somente perdoou os teus pecados, mas Ele está tocando a tua alma, te curando, e Ele está tocando o seu corpo e te curando. É isso que Davi entendeu, que Deus é um Deus que não somente perdoa pecados, mas que cura toda a espécie de enfermidade, de doença, de moléstia. É uma boa notícia, maravilhosa saber que não somente Deus ele está interessado em perdoar o pecado do ser humano, mas arrancar toda espécie de enfermidade. Eu sei que muitas vezes na cabeça de muitos de vocês já escutaram relatos como esse: Deus vai te castigar, menino, Deus vai colocar algo aí em você, porque você está sendo mal criado. Mas para que nós nos aprofundemos no relacionamento com Deus, nós precisamos entender que Deus é um Deus que sara a nossa alma e Ele sara o nosso corpo. Ou por quê? Porque o inimigo da sua alma pode tentar tocar o meu corpo e tocar o seu corpo com alguma espécie de enfermidade. Este mundo pode tentar querer tocar o meu corpo e o teu corpo com alguma espécie de enfermidade. Mas eu quero te lembrar que se você está em Jesus, Satanás pode tentar, mas não conseguirá. Este mundo pode tentar, mas não conseguirá. Pastor, mas qual é a minha parte? Entender o Evangelho, entender o que é para você quando você aceitou a Jesus. E você sabe o que é para você quando você aceitou a Jesus? A cura. Um Deus que mostra nesta noite que é um Deus que Ele não fez os filhos dele para andar doente, seja na alma, seja no corpo. Eu quero fazer você se aprofundar mais um pouco no caráter e no conhecimento de Deus e entender nesta noite que Deus é um Deus que é bom, que não foi Deus que criou a enfermidade, que não parte de Deus nenhuma espécie de enfermidade. Quantas vezes aprendemos que Deus é um Deus que pode querer ensinar alguma lição e provar alguém tacando uma enfermidade, mas a Bíblia diz que Deus, Ele é um Deus bom. E é sobre isso que eu gostaria de falar agora com você neste exato momento. Como entender e se relacionar com Deus para que você possa desfrutar de saúde divina no seu corpo e na sua alma. Como acreditar e se apropriar disso para viver nestes tempos em plenitude de saúde na sua alma e no seu corpo. Eu quero te lembrar nesta noite que Jesus tem saúde para a sua alma e para o seu corpo. Ele deseja que você entenda isso nesta noite, que Ele é um Deus bom, que te criou para a saúde, que te criou para a vida, que te criou para a alegria. Olha o que Salmos 34:8 diz: provem e vejam como o Senhor
é bom. Como é feliz o que nele se refugia. O salmista, ele está nos convidando a provar. Você sabia que Deus é um Deus que deseja que eu e você provemos dele? Que eu e você abramos a cada dia o nosso coração e provemos o quanto ele é bom. Quantas vezes neste mundo provamos coisas que não era bom e nos abrimos para provar, para experimentar aquilo que não era bom. Mas olha só o que o salmista está falando conosco nesta noite: provai e vede que o Senhor é bom. Ele está falando para mim e para você: você pode provar, prove e veja que o Senhor é bom. E se Deus é um Deus bom, como que um Deus bom pode tentar provar os teus filhos ou criar alguma espécie de enfermidade para tratar os teus filhos, se Ele é um Deus bom? Eu quero falar para você nesta noite que de Deus jamais vem e jamais virá e jamais acontecerá isso de vir alguma espécie de enfermidade ou de doença, porque Ele não nos criou para isso. E mais ainda, Ele não fica feliz com a doença. Ele não se alegra quando seus filhos estão passando por uma enfermidade. Eu que sou pai, você que é mãe e você que é pai, eu e você poderíamos nos alegrar e ficar em paz vendo os nossos filhos enfermos? Então, porque Deus é um Deus que gostaria que os teus filhos estivessem enfermos. É por isso que Ele deixou a palavra dele, e a certeza é que Ele não deseja e não criou a humanidade para viver enfermo neste mundo. Mas para que você entenda que Deus é um Deus bom e que Deus, Ele é um Deus que jamais desejou que os seus filhos ficassem doentes, você precisa compreender: pastor, se Deus é um Deus bom e Ele não criou a enfermidade e nem quer que os teus filhos andem em doença, da onde que surgiu isso? Do pecado de Adão. Quando o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, e Satanás, ele entrou no mundo dos homens. Satanás é aquele que trouxe a doença para o mundo. O diabo é aquele que trouxe toda espécie de enfermidade, porque a Bíblia diz que ele é aquele que governa no reino das trevas. Toda espécie de moléstia, enfermidade, doença não provém de Deus, porque olha só o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 17. Abra a sua Bíblia aí. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 17. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 17. Irmão Davi, leia aí para nós o que diz esse versículo de número 17. Isso. Glória a Deus. Pastor, o porquê que a enfermidade e a doença não pode vir de Deus? Porque a palavra de Deus diz que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito, ele vem do alto, descendo do Pai das luzes. O nosso Deus é chamado Pai das luzes. Então o que está descendo dele? Tudo aquilo que é bom,
e tudo aquilo que é perfeito. Se a Bíblia fala que está descendo dele tudo aquilo que é perfeito e tudo aquilo que é bom, como alguns podem tentar dizer: Deus é um Deus que coloca doença, Deus é um Deus que castiga os teus filhos com doença. Mas nessa noite você está aprendendo que tudo aquilo que é bom vem de Deus, tudo aquilo que é perfeito vem de Deus. A saúde é boa, ela vem de Deus. A cura, ela é boa, ela vem de Deus. Saúde para os ossos, saúde para as emoções, é bom. Então tudo isso vem de Deus. A segunda coisa que eu gostaria de falar com você é que nós podemos comprovar o tanto que Deus deseja que nós andemos em saúde, o tanto que Deus deseja que nós andemos em cura, pelo ministério de Jesus Cristo, o Senhor. Quando Jesus Cristo esteve aqui nesta terra, a Bíblia diz em Atos capítulo 10, versículo de número 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. No ministério de Jesus, nós podemos ver que quando Jesus, irmão Léo, andou aqui nesta terra, a Bíblia diz que ele andou fazendo bem, e ele andou por toda parte, fazendo o quê? Curando a todos os oprimidos pelo diabo. Você sabia que a doença é uma forma que o diabo encontra para tentar oprimir as pessoas? Eu não estou falando aqui que toda doença é o diabo, mas eu estou falando aqui que a enfermidade não provém de Deus, e que muitas doenças o diabo está por trás. Existem doenças que provém da queda do homem, da separação do homem, porque o homem se separou de Deus. Agora este corpo ficou sujeito à morte, vírus, bactéria, deformações. Mas existem muitas enfermidades que é o próprio diabo, que é os próprios espíritos de enfermidade que estão por trás para oprimir o ser humano. Porque olha o que a Bíblia diz: curando a todos os oprimidos pelo diabo. Jesus, quando ele esteve aqui nesta terra, ele curou a todos que estavam oprimidos pelo diabo. Qual era a maneira do diabo oprimir as pessoas? Oprimindo a sua alma, oprimindo a sua mente, oprimindo a sua saúde. E olha o que a Bíblia diz, irmão Gil: ele curava a todos. Jesus é um Deus que deseja curar a todos. Não existe ninguém nesta terra que Jesus não deseja curar. Mas a pergunta é: quem irá se levantar e irá crer? Eu recebo. Se Jesus quer curar a todos, então eu vou ser curado por Ele. A Bíblia diz em Marcos capítulo de número 1, versículo de número 33, 32: ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus, ele curou a muitos que sofriam de várias doenças. A Bíblia diz, irmão Léo, que Jesus, ele chega na casa de Pedro, e a sogra dele, ela está enferma, irmã Tânia, está com uma febre terrível. Jesus, ele cura aquela mulher, e aquela mulher se levanta. Mas aí o que acontece? A cidade começa a saber: existe um Jesus que está aqui na casa de Pedro, e quando ele coloca a mão, a doença vai embora. O povo começa a saber desse tal de Jesus. Então a notícia corre
e todos os doentes daquela cidade são levados até a casa aonde Jesus estava. E olha só o que a Bíblia diz: que Jesus curou a muitos, e que Jesus expulsou aqueles demônios que estavam oprimindo aquelas vidas. O ministério de Jesus, ele nos mostra que Deus, ele não se alegra com a doença, que não vem de Deus a doença, que Deus, ele nunca criou o homem para a doença. O diabo, ele veio para destruir a vida do homem. O diabo, ele veio para maquinar toda espécie de mal para a vida do homem. Mas quando Jesus esteve aqui nesta terra, aonde ele passava, ele curava os enfermos. Ele jamais negou uma cura para aquele que veio até a ele. A terceira coisa que eu gostaria de falar com você nesta noite é: naquela cruz do Calvário, nós podemos ter a certeza definitiva de que Jesus redimiu toda a classe humana do poder das doenças. Naquela cruz do Calvário, nós podemos ter a grande certeza, a plena convicção e a imensa oportunidade nesta noite de se deparar com esta revelação de que Jesus, naquela cruz do Calvário, ele levou sobre si toda e qualquer enfermidade no corpo dele, para provar e para mostrar e para permitir que a bondade de Deus fosse conhecida para todo ser humano. Olha o que a Bíblia diz em João, 1 João capítulo de número 3, versículo de número 8: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Olha o que a Bíblia diz: que Jesus, ele se manifestou nesta terra para desfazer as obras do diabo. Enquanto ele esteve andando em seu ministério, ele andou curando a muitos, mas ali naquela cruz do Calvário, ele destruiu as obras do diabo, ele aniquilou as obras do diabo. A Bíblia diz que Satanás, ele tem o poder da morte. Aqueles que estão separados de Deus, que não aceitaram a Jesus, eles infelizmente não compreendem que eles estão debaixo do poder e do domínio do próprio diabo, e é por isso que as enfermidades estão dominando os corpos dele. Mas em Jesus Cristo, Senhor, nós temos a oportunidade de termos esta revelação, de entender tudo aquilo que provém do diabo, e que eu entendo que Satanás está por trás disso, para oprimir a minha saúde, para oprimir o meu corpo, as células do meu corpo, ou até a minha alma. Eu quero que você entenda nesta noite que existe um Jesus que se entregou ali naquela cruz, e lá naquela cruz, definitivamente, ele destruiu as obras do diabo. A Bíblia diz que ele levou em seu corpo todos os nossos pecados, e não somente ele levou no seu corpo os nossos pecados, como as maldições pelos nossos pecados. Você sabe o que é cada ferida de Jesus? As doenças, as enfermidades. Você sabia que Jesus, ele estava tão sobrecarregado em sua alma no jardim do Getsemane, que ele suou sangue? É o nível mais profundo de um tipo de depressão, de sobrecarga na emoção. Jesus, ele experimentou isso em sua alma.
Ele ficou tão sobrecarregado em sua alma que ele chegou a suar sangue. Mas por quê? Ele levou sobre si toda espécie de pecado, de maldição e de julgamento pelo pecado, para que eu e você estivéssemos a oportunidade de andarmos livres de toda espécie de opressão de Satanás, de toda espécie de maldição pelo pecado, de toda espécie de poder das doenças. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Quando Jesus assumiu a minha culpa e a sua, lá naquela cruz do Calvário, quando Jesus ele foi considerado pelo próprio Deus o nosso substituto, ele estava levando no corpo dele, recebendo no corpo dele toda espécie de enfermidade e de doença. E olha só o que a Bíblia diz, olha só o que a Bíblia diz: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados. Agora preste atenção nisso: se eu e você morremos para o pecado, agora nós precisamos viver, e nós vivemos para o quê? Para a justiça, para aquilo que Deus aprova, para a vida certa e correta diante de Deus. E uma das coisas que Deus aprova é que os filhos dele andem em saúde. Isso é justiça para Deus. Ver o seu filho andando em saúde, em seu corpo, em sua alma, isso é visto como reto diante de Deus. Por que você acha que a Bíblia diz que ele levou em seu corpo, ele sofreu em meu lugar, e pelas tuas feridas eu e você fomos sarados? Porque diante de Deus ele olha e ele vê: eu não criei os meus filhos para andar em doença. Nestes tempos nós podemos experimentar o poder da redenção em o nosso corpo mortal. A Bíblia diz: se aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos por meio do seu Espírito, também vivificará os vossos corpos mortais. Jesus é aquele que deseja trazer vida aos nossos corpos mortais. Jesus é aquele que veio mostrar: existe um Deus, que ele não criou o ser humano para a doença, para a enfermidade. Levante do seu lugar nessa noite.